Como é que é, pessoal? Alô, pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem, eu espero que todo mundo esteja a ouvir-me. Bem, eu só posso fazer esta live aqui nestas condições em que estou, porque vou para um local. Então, nesta caminhada, vamos conversar, né? Então, eu publiquei aí um assunto que pode ser do interesse dos líderes das organizações da sociedade civil, ok? Eu só queria primeiro confirmar se está todo mundo a ouvir-me, se já temos alguém aí na live que consegue ouvir. Ok? Ok, então pronto, eu vou começar a conversa. Isto depois, como é uma live, vai ficar gravado aí. E quem quiser acompanhar mais tarde pode acompanhar depois. Então eu queria promover aqui uma conversa em relação às formas de como se ter o primeiro financiamento, ok? Como angariar o primeiro financiamento para as organizações da sociedade civil. Prontos, este é um tema extremamente crítico. É crítico porque muitas organizações da sociedade civil, elas quando são criadas, basicamente sofrem bastante para adquirir o seu primeiro financiamento. Então, eu queria partilhar algumas dicas baseando-se na minha própria experiência. Para quem me conhece, sabe que eu já estive neste lado da sociedade civil, então vou falar muito com base numa experiência própria e espero que esta conversa seja efetivamente de utilidade para os queridos líderes das organizações da sociedade civil. Então, o grande dilema é que quando nós criamos a nossa organização, o maior dilema é que os membros fundadores destas organizações, eles, em vez de serem os primeiros apoiadores ou apoiantes da organização, são os primeiros a pensar que criaram uma organização para enriquecer. Bem, esse é o primeiro problema. Então, se esse é um problema, é fundamental que os membros fundadores das organizações, eles tenham este cuidado, ok? Tenham este cuidado e saibam que para que a organização ela tenha sucesso, é importante que eles emprestem o seu conhecimento para a organização crescer, ok? É importante que os membros fundadores das organizações da sociedade civil sejam os primeiros promotores do desenvolvimento das organizações que eles próprios fundaram, ok? E o outro segundo dilema é que muitas organizações têm a crença de que quando estiverem completamente legalizadas, aí então elas
podem ter o financiamento. Quer dizer, elas pensam que pelo fato de estarem legalizadas é condição sine qua non para o financiamento. Mas deixa-me dizer-vos que não é bem assim como funciona. É sim importante que as organizações estejam legalizadas, mas a legalização por si só não é o fundamento para que a sua associação tenha o financiamento. Ok? Por quê? Se nós olharmos a forma ou os mecanismos de financiamento existentes no mundo, vamos perceber que basicamente há algumas exigências, alguns requisitos que são colocados na mesa para que as organizações sejam beneficiárias deste mesmo financiamento. O primeiro requisito, que é aqui onde eu julgo que está o segredo, que já não é segredo, é o histórico. Quer dizer, a organização tem que ter algum histórico. Tem que ter algum histórico. Quer dizer, a organização ela é criada para resolver um determinado problema. Vamos lá imaginar um problema na área de água e saneamento, né? Contudo, a mesma organização, se for perguntada se tem algum histórico de atividades realizadas neste setor, simplesmente não tem. Mas ela quer financiamento. É que a pergunta lógica do doador é: por que eu vou dar o financiamento a esta organização que não tem experiência nenhuma nesta área específica? Por que eu vou dar financiamento a esta organização? Por quê? Essa é a pergunta. Então, se a tua organização não tem histórico naquela área específica onde pretende concorrer a um fundo específico, então aí complica quase tudo. Complica quase tudo. E há quem pode agora estar a perguntar, por exemplo, pode perguntar agora aí, mas vamos lá, como é que eu vou ter histórico na minha organização se eu sou novo? Como é que eu vou ter essa atividade, esse histórico feito se eu sou novo? Olha, deixa-me vos dizer uma coisa. O primeiro ponto é que você e os seus membros, quando criam uma associação, devem ser os primeiros apoiantes. Lembre-se daquilo que eu disse lá no início. Devem ser os primeiros apoiantes. Então significa o quê? Que vocês, muito antes de irem buscar financiamento, devem muito bem procurar fazer atividades com o vosso próprio recurso. Estão a perceber? Devem fazer atividades com o vosso próprio recurso. Está a perceber? O que é que significa? Vamos supor, voltando no exemplo da organização que quer trabalhar no setor de água e saneamento. Não custa nada fazer atividades, por exemplo, que tem que ver com a manutenção dos furos de água lá na comunidade onde você quer executar o seu projeto. E acredito que não seja tão caro assim. Então vocês, os membros, juntam-se, fazem alguma contribuição e depois disso executam a atividade. E muito importante, neste processo de execução da atividade, vocês devem garantir uma coisa. É aqui onde eu acho que também é outro ponto que vocês devem considerar. Sempre que realizar essa atividade a título próprio, garantam uma coisa: elaborem relatórios
dessas atividades e anexem evidências que vocês realizaram essas atividades. E como é que as evidências são feitas? Pode ser por meio de fotografia, ok? Pode ser por meio de fotografia, vocês tiram foto da realização da vossa atividade, ok? Deixa-me só organizar aqui. Pronto, já vi algum problema aqui, ok. Então, vocês tiram foto durante a execução da vossa atividade, fazem pequenos vídeos, ok? Fazer pequenos vídeos desta atividade e coloquem na vossa página do Facebook, na vossa página de YouTube. Garantam que tudo que vocês forem fazer com o vosso dinheiro seja efetivamente registrado. Então, quando vocês registram isso, vocês estão a garantir uma coisa, estão a garantir o histórico. Quer dizer que se amanhã vocês verem uma oportunidade de financiamento, aí vocês podem concorrer tranquilamente, porque vocês têm capacidade, têm histórico para, entretanto, participar daquele concurso. Ok? Deixa-me contar uma história de como é que eu, por exemplo, ganhei o meu primeiro financiamento quando eu estive a liderar uma organização há alguns anos. Foi simples. Nós abrimos uma página do YouTube da associação e íamos realizando todos os finais de semana atividades com jovens dentro do nosso escopo de trabalho. E aquelas atividades eram asseguradas que elas fossem filmadas e publicadas no YouTube. E acreditem ou não, 1 mês, 2, 3 meses depois, nós vimos uma oportunidade de financiamento numa organização que não vou aqui mencionar. Nós aplicamos o financiamento, nesse caso concorremos ao financiamento, e olha que a única coisa que granjeou simpatia do doador foi porque nós já tínhamos aquelas evidências das atividades feitas. Não é? Então, nós fizemos atividades com o nosso próprio recurso e o doador ficou impressionado e acreditou em nós e deu-nos uma chance de executar o seu projeto e deu-nos o financiamento. Estamos a perceber? Então, vejam só, é muito importante que vocês tenham também este princípio, o princípio de fazer atividades autofinanciadas. Muito importante, porque isto demonstra o comprometimento dos membros com a associação. Então, se os membros da associação não tiram um contributo sequer para que a associação realize qualquer atividade dentro do seu escopo de trabalho, estão a dizer, entre outras palavras, que vocês próprios não acreditam no vosso trabalho. Então, como é que vocês querem que um doador externo acredite em vocês? É complicado, não é? Então, esse é o ponto muito importante, o ponto do histórico. Espero que vocês tenham anotado aí. E ao de perceber que, nesse histórico que eu disse, vocês devem preocupar-se em estar presentes no mundo digital. No mundo digital é extremamente importante. E é um mundo muito, diria, fácil de se lá estar. Não é muito caro estar no mundo digital. Tá vendo? O que tem que se fazer simplesmente é abrir uma conta numa rede social. Pode ser o Facebook, pode ser o YouTube, pode ser o Instagram, depende. Mas para todos aqueles líderes que estão em Moçambique, eu sugiro que abram uma conta, pelo menos uma conta no Facebook, uma conta no YouTube, e quando puderem, eu sugiro que vocês também tenham um website. Quando puderem, claro, isto não é uma condição sine qua non. E outra condição que eu julgo ser uma condição importante é que vocês também procurarem dominar algumas ferramentas de marketing digital. E uma das ferramentas é como é que se chama? O MailChimp. O
o MailChimp foi uma das ferramentas que, na altura, na organização em que eu liderava, usamos bastante. Nós fizemos questão de garantir que todas as atividades que nós realizávamos fossem enviadas nos e-mails dos nossos potenciais parceiros, dos nossos potenciais doadores. Quer dizer, éramos conhecidos na haste dos doadores porque nós fazíamos, ou seja, publicávamos regularmente as nossas atividades, não só nas redes sociais, mas garantíamos que depois colocávamos ali os conteúdos dentro da newsletter, nesse caso do boletim eletrônico, que por sua vez este boletim eletrônico era enviado para os nossos potenciais doadores, potenciais organizações parceiras, que de uma ou de outra forma serviu para que nós nos pudéssemos posicionar e ao mesmo tempo ocupar o espaço vazio que existia naquele tempo. E olha, deixa-me dizer-vos uma coisa, eu acredito que em Moçambique temos um espaço vazio muito grande, que as organizações, quando bem determinadas, elas podem ocupar esse espaço. É que, acreditem ou não, para mim não faz sentido que num país como o nosso, tão grande que é, tenhamos poucas organizações expressivas. Nós temos muito poucas organizações com expressividade. Podemos falar aqui do CIP, do CDD, do IESE, podemos falar da Fundação MASC, podemos falar de umas outras tantas com alguma expressão. E outras simplesmente não têm, principalmente as organizações que estão baseadas nas províncias, nos distritos, elas não têm muita expressão. Por quê? É importante que nós ocupemos o espaço está aí, livre, é só uma questão de a organização determinar-se e posicionar-se como quer ocupar o espaço existente. E é ocupando o espaço que nós vamos nos fazer conhecer, e nos fazendo conhecer, nós vamos aumentar as nossas chances, não é? Vamos aumentar as nossas chances de angariar dinheiro para as nossas associações. Eu não sei se tem alguma pergunta até agora, não sei se estão a anotar, estou a ver aqui a Clara. Olá Clara, obrigado por estar aí. Tem o Caíxa, o Senito Nazaré, Ismael Maurício, temos também aqui o ilustre Untelais, está a acompanhar a live. Muito obrigado pela vossa companhia. Se tem alguma questão que podem fazer, mas em resumo, o que eu falei até agora é, número 1, façam atividades com recursos próprios, ok? Número 2, garantam que essas vossas atividades são publicadas nas redes sociais. Número 3, partilhem estas vossas atividades com o grupo de organizações ou de doadores que podem ter interesse de conhecer-vos melhor. Tá bem? Tá certo? Então, vamos lá ver aqui se vem alguma pergunta. Vamos lá ver se tem alguma pergunta. Vou aguardar uns minutinhos aí. Vou aguardar uns minutinhos. Então, aguardei aqui uns minutinhos aqui. Vamos ver se tem perguntas. Ok, não há nenhuma pergunta a chegar. Então, como vocês puderam acompanhar, pelo menos que estão a acompanhar até aqui, devem ter percebido que para fazer essas coisas que eu disse, por exemplo, registrar as atividades num relatório bem feito, tirar uma fotografia e publicar as atividades, requer alguns conhecimentos. Então, automaticamente, é um alerta
para as organizações da sociedade civil emergentes que elas dominem as ferramentas. Devem dominar as ferramentas. Devem dominar as técnicas de como tirar fotografia. Devem dominar as técnicas de como filmar. E pode-se filmar até hoje em dia com o celular, é muito fácil. Até pode-se editar o vídeo também com o celular. Devem dominar as técnicas de elaboração de relatórios expressivos, relatórios impactantes. Porque tu podes fazer uma atividade e se não tens a dimensão de como registrar aquela atividade de forma que ela seja impactante aos olhos do potencial doador, também perdes ali uma grande oportunidade de ocupar espaço. Então, tem que saber escrever um bom relatório, tem que saber fazer boletins digitais, eletrônicos, nesse caso, através do MailChimp, pode ser uma outra plataforma. Por exemplo, existem websites hoje com integração já de alguns mecanismos internos de envio de boletins eletrônicos. Por exemplo, quem usa o website desenvolvido em sistema WordPress sabe muito bem do que estou a falar. Então, quer dizer, há aqui um conjunto de conhecimentos que os líderes das organizações da sociedade civil devem dominar para angariar o seu primeiro financiamento. Agora, há uma coisa que eu não te falei, que é muito importante. Isto está aqui no fim. Pronto, quem chegou até aqui vai perceber. A coisa mais importante ainda é elaborar propostas. Como elaborar propostas? Propostas de financiamento. Porque não adianta teres uma organização da sociedade civil que faz muitas atividades, que faz tudo isso que eu disse, mas se não tem capacidade técnica de elaboração de propostas de financiamento. E olha aqui, a proposta de financiamento, ela não tem um padrão específico. Não tem um padrão específico. Quer dizer, cada doador, ele tem o seu próprio modelo, o seu próprio formato, o seu próprio léxico. Então, é importante que as organizações estejam a par disto. O que eu vou recomendar-lhes agora, para todos aqueles líderes aí, emergentes, é que façam o seguinte: acompanhem as publicações dos principais doadores de Moçambique. Eu vou aqui citar, por exemplo, a Fundação MASC, tem tido aí umas oportunidades de financiamento para organizações da sociedade civil. Temos a União Europeia, temos o Reino dos Países Baixos, temos temos a Embaixada dos Estados Unidos da América, temos, já falei da União Europeia. Então, temos mais a cooperação italiana para o desenvolvimento e uma série de outras. Então, o que vocês devem fazer é procurem nas páginas destes doadores, baixem, por exemplo, a chamada de propostas que eles fazem nesses seus websites e depois leiam com muita atenção e procurem saber o que é que eles querem e comecem a ensaiar a elaboração de propostas técnicas de financiamento. Proposta de financiamento. Proposta de financiamento. Elabore uma proposta de financiamento que tenha qualidade suficiente para que possa angariar, por exemplo, um valor que é determinado pelo doador. Tá bem? Então, para todos aqueles líderes que têm algum interesse de aprofundar, por exemplo, conhecimentos sobre propostas técnicas em específico, como elaborar propostas técnicas, fiquem atentos. Nós, através da RMBJ Consultoria, vamos lançar brevemente um conjunto de cursos. Um conjunto de cursos que vão ajudar as organizações da sociedade civil, emergentes ou não,
em que, por exemplo, esta questão específica de elaboração de propostas técnicas faz parte. Tá bem? Então, já tem aí um pacote inicial. Isto aqui é um pacote inicial mesmo, dito assim de forma geral, sobre o financiamento das organizações da sociedade civil. Como conseguir, nesse caso, angariar o seu primeiro financiamento. Deixei aqui algumas ideias, algumas pistas que são importantes, muito importantes, ok? Para todos aqueles que querem angariar o seu primeiro financiamento. Tá bem? Prontos? Não temos nenhuma pergunta. Vou encerrar nossa live por aqui. Se eu vir alguma pergunta depois, irei responder, porque isto aqui é uma live, vai ficar aqui em direto. Vai ficar aqui disponível, aliás. Ok? Deixa-me só ver se consigo parar a live. Então, pessoal, espero que tenham gostado e aguardo os vossos comentários no espaço de comentários, perguntas, e vamos lá conversar, vamos lá bater este papo, tá bem? Até já. Até já.